Nos últimos dias, nós recebemos vereadores que presidem comissões aqui na Câmara para um balanço dos trabalhos no primeiro semestre. Hoje o nosso convidado é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador José Polici Neto, do PSD, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso jornal. Obrigada, uma boa tarde para você, vereador. Boa tarde, é sempre um prazer poder contar um pouquinho do que a gente realizou no primeiro semestre, mas mais importante, o que está programado para o próximo período, o segundo semestre desse ano. Com certeza, vereador. Quais foram os destaques, então, do primeiro semestre para a gente começar? Acho que tem uma questão fundamental, que é explicar para a população de São Paulo qual a atuação que a Câmara teve na renegociação da dívida. O prefeito, nos últimos dias, comemorou muito, falou que um dos principais feitos da administração dele foi a renegociação da dívida. O município de São Paulo tem uma dívida muito grande, é a maior dívida municipal do Brasil, e realizou uma negociação a partir de uma nova legislação aprovada pelo Congresso, homologada pelo Senado, que deu obrigações ao presidente da República, que agora reduz o serviço da dívida, o que a gente tem que pagar em torno da nossa dívida, e também reduzir o principal, um novo cálculo da dívida, tirou os indexadores que eram muito prejudiciais à cidade de São Paulo, colocando Selic. Selic é uma cesta inflacionária que é utilizado nos tributos públicos. Então a gente pagava quase juros de mercado na nossa dívida, e São Paulo discutia há muito tempo isso, ter justiça, e isso foi aplicado retroativamente. Então reduziu bastante, mais de 20 bilhões de reais é a redução do custo dessa dívida. Então, e aí qual é o impacto disso aqui para a cidade? A partir do ano que vem, a gente abre a oportunidade de ampliar investimentos à medida que a gente compromete menos recursos do Tesouro, do imposto do cidadão, para pagamento dessa dívida. Então, a nossa expectativa é que a partir do ano que vem, de 600 a 700 milhões de reais que deixarão de pagar a dívida passem a ser investidos na cidade. Então é muito importante essa renegociação, não só para o presente, não só para o ano que vem, mas em especial para os próximos anos, à medida que agora a gente enxerga que a dívida poderá ser paga. No passado a gente pagava o ano da dívida e a dívida ficava maior a cada ano, então não fazia sentido você ter indexadores que tornavam a dívida mais cara do que o serviço do pagamento dela. É quase aquela dívida de cheque especial que os nossos telespectadores costumam conhecer, e que por mais que você tente pagar, ela nunca consegue acompanhar o crescimento do seu salário. Acontecia isso na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tinha um cheque especial, que quando você pagava o preço do cheque especial, né, aquela inflação e os juros cobrados pelo banco, a gente não conseguia. Já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. Então, São Paulo ganha com essa negociação. A gente tem que reconhecer o papel da Câmara, que debateu nos últimos anos, e esse ano com muita contundência isso, reconhecer os esforços dos prefeitos que se sucederam, né? O prefeito Pita assinou esse acordo, não foi um acordo bom para o município, a prefeita Marta fez um esforço bastante grande no período do presidente Lula para essa renegociação, não conseguiu a renegociação. O prefeito Serra iniciou um novo debate, o prefeito Kassab levou a proposta de renegociação a Brasília. A renegociação que acaba sendo aprovada é aquela levada pelo prefeito Kassab, e o prefeito Haddad, que teve essa habilidade de diálogo com deputados federais, com senadores, de fato ter uma nova legislação que de fato reindexa. É uma questão que vem de muitas gestões né, é uma questão vereador? Que tem mais de 12 anos. Então pegou 3 prefeitos da cidade, e a cidade agora tem esse fôlego. Não pode também esconder os problemas da gestão atrás da dívida, mas também não pode não interpretar que a renegociação da dívida não é um avanço, foi um avanço sim. E por falar em investimento, vereador, a comissão também fiscaliza a execução orçamentária, né, da prefeitura. Exatamente. Qual que é o andamento dela? Esse ano foi o ano da criação da subcomissão de fiscalização e controle. Então é a primeira vez que a Câmara tem, dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, uma subcomissão de fiscalização e controle. O primeiro semestre desse ano, ela abordou de maneira muito enérgica 2 temas. Um, que acabou sendo notícia em muitos dos jornais, o sobrepreço que se tinha naquele contrato do 156. Né? Então isso foi muito tenso, inclusive solicitações de cancelamento do contrato e uma série de denúncias que surgiram da fiscalização que os parlamentares realizaram. E um outro tema que também foi muito debatido, que também circundou muito a mídia, que foi a questão da PPP da iluminação. Esses foram 2 temas muito abordados. E que também virou uma subcomissão, Que também virou uma subcomissão. Para o segundo semestre, aqui dizendo já para frente, a Câmara vai, a subcomissão de fiscalização e controle vai se dedicar às atas de registro de preço. Ata de registro de preço é uma forma que você contrata serviços na cidade. E por que a comissão resolveu investigar este procedimento? Porque numa das investigações
das ciclovias, implantação de ciclofaixas, ficou claro que existia um excesso no acionamento de ata. A ata é um regime que você põe lá preços individuais de serviços prestados pelo construtor contratado pela prefeitura. Então você põe lá metros de calçada, metros de retirada de terra, metros de implantação de guia e você, para pequenas obras, metro de parede, metro de recuperação de telhado. Então você junta em pequenas obras essas frações para realizar uma pequena intervenção. O que vinha acontecendo é que a administração acionava essas atas para fazer grandes obras. Então imagine só, a ciclovia da Faria Lima, que é uma ciclovia que deve custar mais de 60 milhões de reais, ela foi um acionamento de ata. E de uma ata que serve para a operação tapa-buraco. Então ela serve para pequenos menores, reparos. Então ficou claro que a gente corria o risco no acionamento dessas atas de ter sobrepreço. Não por conta de uma ação não correta do administrador, mas que a modelagem que ele utilizou torna mais caro porque você não observa uma possibilidade concorrencial de implantação de um canteiro único. Esse canteiro único sugere redução de escala do custo daquela obra. Então, o que a gente resolveu é investigar como as atas vêm sendo acionadas, qual o resultado do acionamento de atas, se de fato aquilo que é entregue com dinheiro público faz frente ao investimento que foi feito. Isso em todas as coisas, numa reforma de uma praça, numa reforma na unidade básica de saúde que se aciona a ata, numa própria recuperação de pavimentação e nessas obras um pouco maiores que foram realizadas pela administração, fazendo com que o dinheiro público, de fato, seja bem empregado. E além desse assunto, o que mais que deve surgir aí nesse semestre? Começaram hoje já os trabalhos, hoje, né, na comissão. Só para a gente ter um panorama, o que foi o semestre passado, foram 16 reuniões ordinárias, 4 extraordinárias, 19 audiências públicas. Este é o semestre que a gente elabora o orçamento. Então, o grande debate é resultado da lei de diretrizes orçamentárias, aquela que diz o seguinte: como que você vai investir o recurso que vai ser arrecadado, em que áreas e quais as modalidades para isso, quanto para a educação, quanto para a saúde, como é a regra de distribuição para aposentados. Isso aparece na lei de diretrizes. Agora você põe valores. A partir de agora, uma orientação e agora coloca os valores. A gente tem que dizer, para cumprir as metas que o prefeito anunciou lá nos primeiros 90 dias de 2013, logo depois da posse dele, ele anunciou que conseguiria entregar para a sociedade 55 mil unidades habitacionais. Nós já temos calculado as 4.200 que foram entregues, faltando um pouco mais de 50. Já sabemos o quanto vai ser feito esse ano, até o final do ano. O que a gente vai começar a calcular agora é qual o recurso necessário para cumprir a meta. Teremos o dinheiro passível do cumprimento dessa meta? Se não, qual é a exigência que faremos para o prefeito rever a meta? Então agora a gente inicia um período muito importante que é recalcular as metas, contar para a sociedade o que o prefeito não conseguirá fazer, mas também contar para a sociedade aquilo que será possível realizar, porque os números não mentem. Quando você observa o recurso que está no orçamento, o custo das licitações que são realizadas, a gente acabou de ver Perus. Acabamos de ver que tem uma obra em licitação absolutamente importante, que é um terminal de intermodalidade. Vai trazer os ônibus da SP Trans, da MTU, que é metropolitana. Vamos lembrar que Perus está ali na divisa com Caieiras, Cajamar, Osasco. Então é muito importante que você recebe de ônibus moradores de outros municípios que vêm buscar o trem. Então, usa o terminal de trem de Perus da CPTM para isso. E ali precisa um terminal de integração para acolher bem o usuário do transporte público coletivo da cidade de São Paulo, da SP Trans, mas também para dar qualidade nessa mudança, né, do transbordo. Quando você sai de um modal e entra o outro no trem. E aí forçar muito o Estado a melhorar. Tem um custo essa obra. Essa obra está projetada em mais de 100 milhões de reais, porque ela larga as vias onde os ônibus vão passar, porque eles vão ter faixa exclusiva, muito parecida com aquelas que foram entregues na Belmira Marim. Então, qual o esforço ali? Garantir para o ano que vem, pelo menos uma parte deste recurso para que a obra se inicie esse ano. Então, você dá ordem de serviço esse ano e o ano que vem você consegue avançar muito com a obra, quem sabe terminando o terminal ou dando as vias de acesso a ele. É isso que a gente vai fazer para a cidade inteira. Qual o recurso que está programado o ano que vem, o que está planejado e deste planejado, o que é prioritário que vai ser realizado frente aos recursos que estão disponíveis. Como a gente já sabe que de todas as metas, nem todas conseguirão ser cumpridas, temos que ter muita coragem para contar para o cidadão como com ele vamos dar as prioridades. Com certeza, vereador. Muito obrigada pela sua presença aqui no jornal. Estamos aqui à disposição. A gente que agradece sempre podendo informar o cidadão aquilo que de fato a casa pode realizar. E aí é muito nessa perspectiva. O que a gente conta para o cidadão que de fato ele pode cobrar a cidade, né? E por onde a cidade pode ser melhor para ele. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.